Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre por que eu acho que ninguém aprende matemática. Ou pelo menos quase ninguém. Desde aquele aluno que tem dificuldades realmente na matéria de matemática da escola, até o aluno que tira nota boa, notas excelentes, quase ninguém está aprendendo matemática de verdade. Isso pode soar estranho, principalmente para os alunos que tiram notas boas na escola e associam isso com aprender matemática. Mas eu falo com bastante convicção que quase ninguém aprendeu de verdade, porque eu dou aula preparatória para os vestibulares mais complexos de exatas do Brasil, o ITA e o IME. Ou seja, em teoria, eu trabalho com os melhores alunos de exatas e ainda assim, até mesmo esses alunos passam pelos problemas que eu vou estar citando aqui no vídeo. Então por que de acho esse professor doido aí está dizendo que quase ninguém aprende matemática? Para demonstrar para você o que eu quero dizer, eu vou usar uma ilustração que comumente passa aí pelas redes, né, roda aí pelas redes sociais, que é a diferença entre dados, informação e conhecimento. Uma ilustração de como funciona, né, saber alguma coisa, o nível de que você sabe alguma coisa, certo? Essa daqui que eu peguei, inclusive, ela estende um pouquinho aí para insights, sabedoria e teoria da conspiração, bem engraçado, certo? Mas para o nosso ponto aqui hoje eu preciso somente dessas três aqui. E aí eu quero trazer uma espécie de paralelo disso daqui com o aprendizado de matemática, certo? Existe um nível que você sabe alguma coisa, onde essa coisa é simplesmente um dado, certo? E para muita gente é impressionante quanta gente aprende matemática somente nesse nível. Professor, como assim somente nesse nível? Gente que só sabe fórmula, gente que só sabe realmente memorizar um monte de fórmula e às vezes ele nem sabe onde é que ele aplica. Tem aluno que chega para mim e fala: professor, fiz um formulário aqui gigantesco. Serve para mim? Tá legal esse formulário? Aí eu vou e passo uma questão que resolve literalmente aplicando uma fórmula que tem naquele formulário e ele não sabe fazer. Por quê? Porque ele só tem o dado do negócio, ele não sabe aplicar aquilo. Então no momento em que você tem uma fórmula, mas você sabe também o contexto onde essa fórmula é aplicada, certo? Onde que você vai aplicar aquele negócio, você já passa de dado para informação, já é um nível mais profundo, você já sabe aquilo de maneira mais profunda. Só que na matemática, pessoal, existe uma coisa que é muito negligenciada no sistema de ensino atual, que é as conexões entre as informações e os contextos que você utiliza. Então, dificilmente um aluno ele sabe por que as coisas que ele usa funcionam. Ele fica com aquela sensação de que a matemática é extremamente desconexa, de que cada situaçãozinha tem que ter uma formulinha e não sei o que, e que aprender matemática é memorizar em qual contexto eu uso qual fórmula. Só que não é assim que funciona. A matemática ela é a ciência da demonstração, a ciência onde tudo tem que estar conectado. Em teoria, toda sentença que você fala matematicamente tem que ser definida como verdadeira ou falsa e tem que ser demonstrável. Então, para que você realmente aprenda matemática, os seus conhecimentos, suas fórmulas, tudo seu na matemática tem que estar, em teoria, minimamente conectado. E para essas conexões existirem, existem duas formas, certo? A forma mais recomendada, a forma mais eficaz, eficiente de você gerar conexões entre as coisas que você sabe, é se perguntando por que aquelas coisas são verdade. Tá? Então dificilmente isso é abordado na escola. Geralmente o professor fala: olha, é assim que faz e acabou, vai cair assim na prova, você memoriza aí como é que faz. E fica sem espaço para o aluno questionar, né? Para ele falar: pô, por que isso aqui funciona desse jeito? Certo? E a segunda forma, que é a mais incomum de todas, mas ainda é um jeito de você conectar as coisas, é se você aplicar aquilo na realidade, certo? Então eu não quero deixar de fora aqui, por exemplo, o pessoal que é mais na matemática aplicada, talvez um engenheiro, um programador, certo? Às vezes essas pessoas elas não estão preocupadas em por que aquelas fórmulas funcionam, mas como eles têm um contexto, como eles já precisam pensar matematicamente, aquilo não é tão importante para eles, até porque o que eles precisam é resolver um certo problema matemático com uma certa fórmula. Então essas pessoas elas costumam
ter o conhecimento delas bem conectadinho, não porque elas sabem demonstrar, não porque elas sabem, que elas se perguntam muito o porquê das coisas, mas porque elas possuem uma motivação na realidade para aprender e memorizar aquilo. Mas como essa não é a realidade da imensa maioria das pessoas, a única forma que sobra é realmente você se perguntar o porquê, se realmente entender por que as coisas são verdadeiras. E a gente tem um buraco tão gigantesco nisso no sistema de ensino atual que eu quero mostrar para vocês 3 níveis de porquê de coisas que a gente realmente faz sem sequer questionar, sem entender por que dá certo. A primeira, pessoal, começa bem cedo, é o algoritmo da soma, certo? Acho que todo mundo quando vai somar um treco desse daqui, certo? A primeira coisa que ele pensa é 9 com 5 dá 14 e sobe 1, não é isso? Então, 9 com 5, 14, sobe 1, aí 5 com 9 com 1 dá 15, sobe 1, e por aí vai, esse 1 vai subindo aí. E aí eu pergunto pro aluno, por que esse 1 sobe? Juro pra você, tem aluno de ensino médio, aluno até de faculdade, que ele fala, pô, eu nunca parei pra pensar nisso, professor. Nunca entendi porque que esse 1 sobe, tipo, qual o sentido disso? Não sei, me explica. Então assim, começa desde cedo mesmo, o aluno não entendeu o que está acontecendo, tá? Que ele só memoriza uma informação de como que aquilo é feito. Adentrando mais aí um pouquinho no ensino fundamental, a gente tem um exemplo bem clássico, que é a soma de frações. Quantos de vocês assistindo esse vídeo, quando olham para isso daqui, pensam imediatamente em tirar o mínimo múltiplo comum, tirar o MMC? E aí vem todo aquele algoritmo de divide por esse, multiplica por esse, parará. Mas vocês nunca pararam para se pensar por que aquilo dá certo, qual o objetivo real daquilo, quais são as propriedades que aquilo está usando, né? Tipo, por que eu faço desse jeito? E aí isso gera alunos que, por exemplo, para somar isso daqui, ó, somar essas duas frações, vão lá tirar o MMC de 7,14. E que para quem aprendeu esse negócio direito, sabe que isso é maluquice, certo? Isso é loucura pura, porque ele se baseou em um dado, em um algoritmo, em um negócio que simplesmente dá certo, mas ele nunca parou para se questionar por que ele estava fazendo aquilo. Indo um pouquinho mais à frente, né, a gente tem a famosa fórmula de Bhaskara. Essa daqui, pessoal, é incrível. O quanto eu vejo bons alunos mesmo, viciados em usar a fórmula de Bhaskara. Sendo que eles não sabem por que aquilo é verdade, eles não sabem de onde vem aquilo não remete eles a nada. E isso faz com que eles, por exemplo, usem a fórmula de Bhaskara para resolver equações bestas como essas aqui, ó. Então tem aluno que vai olhar para minha cara e falar, mas então eu faço como? E isso é o problema, porque Bhaskara é a última instância para se resolver uma equação de segundo grau, não a primeira. Tem outras diversas maneiras de se resolver isso. Galera, eu já vi alunos usando Bhaskara para resolver isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. É o cúmulo do absurdo um negócio desse para quem aprendeu esse negócio direito, certo? Ah, mas eu prefiro Bhaskara. Eu falo, bom, então resolve isso daqui, ó. Faz um Bhaskarazinho aqui. Aluno que tem aula comigo faz isso aqui de cabeça. E você fazendo 43 ao quadrado. Aluno meu faz isso aqui de cabeça, cara. Tá? Então existem muitas coisas que sustentam Bhaskara, que você deveria aprender e dominar antes de você sequer memorizar essa fórmula. Coisas que iriam conectar o seu conhecimento sobre a equação de segundo grau e sobre manipulação algébrica. Mas você prefere o quê? A fórmula que sempre dá certo. E esse é o grande problema da coisa. A gente prefere que o aluno saiba e decore uma fórmula que resolve tudo, né, tecnicamente, mas ele acaba somente tendo aquela informação e não desenvolvendo o conhecimento dele. Ele acaba com o cérebro totalmente atrofiado, achando que matemática é um monte de regras sem sentido. E a gente não estimula ele a buscar o porquê das coisas serem verdade. E aí, quem tá vendo isso daqui, talvez olhe para mim e fala, ah, já sei quem você é, professor. Você é aquele professor que quer demonstrar tudo, é aquele professor que pô, tudo que te aparece no quadro tem que demonstrar que não sei o que, não sei o que.
E assim, de certa forma você está certo. Eu costumo dizer que eu passo eternamente pelo dilema do professor de matemática, o dilema do ensino da matemática. Professor, como assim dilema do ensino da matemática? Se você ensina matemática com conexões excessivas, ou seja, entupida de conexão de demonstração, você acaba indo para a região da matemática pura. Então, quem já teve aí o prazer ou o desprazer de cursar bacharelado em matemática, matemática pura, vão ter matérias, por exemplo, de geometria elementar, onde a função delas é literalmente demonstrar qualquer coisa que você possa falar sobre geometria plana. E é um semestre de 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, só para demonstrar o teorema de Pitágoras. Você demonstra coisas que na sua cabeça nem precisariam ser demonstradas, mas para quem quer que a matemática esteja realmente, completamente amarrada, aquilo é necessário. Mas isso é realmente uma coisa para quem gosta. Isso não é uma coisa para você falar para uma turma que tem diversos alunos, alunos que gostam de história, alunos que gostam de geografia, alunos que gostam de diversas áreas do conhecimento. Isso não é uma coisa para você fazer numa turma dessa. E se você faz poucas conexões, né, mas de fato ainda quer aprender matemática, você chega naquele ponto que eu falei, da pessoa que tem aplicações reais, motivações reais para saber aquele tópico de matemática. Seria a matemática aplicada, certo? Então não tem problema nenhum você aprender matemática sem se perguntar tanto assim o porquê das coisas, se você tem motivações práticas para aquilo, certo? Qual o problema, né? O problema é que o professor, ele fica... o bom professor, ele fica tentando achar um meio termo aqui, né, entre a matemática sem conexões e a matemática entupida de conexões, para ele ensinar da melhor forma possível. Só que isso é o bom professor, o professor que realmente está interessado em ensinar a matemática de verdade. A escola tá aqui, galera. A escola... Cara, o que eu conheço de aluno, o que eu já vi de relato de aluno, de que o professor não demonstra nada, o professor taca tudo as fórmulas no quadro e fala, ó, isso aí na prova vai cair assim, quando eu cobrar X vocês botam A, quando eu cobrar Y vocês colocam B. Isso não é aprender matemática, isso não é ensinar matemática, certo? E eu sempre me pergunto um pouco, professor, por que o professor ensina assim? É porque ele é do mal? Eu não sei se é porque ele é do mal, eu não sei se é porque ele tá... só querendo fazer o trabalho dele ali e ir embora, ou se até mesmo é porque ele aprendeu assim, tá? Talvez a gente já tenha chegado nesse ponto de insanidade do ensino e aprendizado de matemática, que o próprio professor tá achando que tacar um monte de fórmula é ensinar matemática. Só que não é. Então o grande desafio de ensinar matemática, né, o professor deveria ser capaz de caminhar nessa região aqui, onde ele vai realmente ter que saber lidar, em quando é que ele vai realmente demonstrar as coisas rigorosamente e quando que ele vai só dar a fórmula para o aluno. Tem coisa que eu ensino na escola, no cursinho, que eu só falo, ó galera, a fórmula é essa daqui, não faz muito sentido para a gente demonstrar, ou pelo menos eu não conheço uma demonstração que seja útil pra gente. Você fala, professor, tem demonstração que não é útil? Sim, tá? Tem demonstrações que realmente elas só são maçantes, ou pelo menos eu não conheço, né, às vezes, a demonstração que é útil. Então o meu critério acaba sendo esse. A demonstração de uma coisa ela tem que ser útil, ou mais específico ainda, né? Ela precisa reenfatizar princípios e tópicos-chave anteriores àquele novo conhecimento, certo? Um dos clássicos para mim, por exemplo, é o Teorema de Pitágoras, certo? Eu, quando estava na escola, eu aprendi Pitágoras sem demonstração. E não morri, tá? Eu não morri por isso, tá? Aprendi matemática, tinha uma nota boa, né? Fiz a Olimpíada, passei em vestibulares concorridos, beleza. Mas o ponto é o seguinte, a demonstração do Teorema de Pitágoras, ela pode ser feita com um dos tópicos mais importantes da geometria plana, que é semelhança de triângulos, proporções geométricas, que é um negócio que até os alunos da turma ITA não sabem direito. Por quê? Porque não é devidamente enfatizado, devidamente cobrado na escola, porque o foco é Teorema de Pitágoras, trigonometria, mas porém, e tudo que sustenta essas duas coisas é deixado de lado.
E aí eu fico tendo que ir lá na turma ITA, fazer regrinha de 3 com triângulo, porque todo mundo ficou na escola vendo Pitágoras, seno e cosseno, e não o que sustenta essas coisas. E foi me baseando em tudo isso, né, na minha experiência, nessa tentativa e erro de ensinar matemática de verdade, que eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu chamo de o núcleo filosófico da matemática. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão esse vídeo ia ficar muito demorado, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para um documentário, um mini documentário que eu fiz sobre por que ninguém aprende matemática. Acho que o título vai ser bem parecido com o desse vídeo, certo? E também tem mais sobre isso no nosso curso de Jornada da Matemática, ok? Mas resumindo para vocês tudo que isso daqui busca enfatizar para o aluno. Basicamente, de que propriedades, princípios e verdades inabaláveis são muito mais importantes do que regrinhas, truques e métodos práticos, certo? Elas têm sim o seu valor, o seu lugar na hora de aprender matemática. Eu não estou dizendo que isso daqui a gente ignora, tá? Tem horas que a gente precisa realmente disso daqui. Mas se isso não vem acompanhado disso, você não está aprendendo matemática, tá? Porque essa parte daqui é a parte que vai gerar aprendizado. E essa parte aqui é a parte que vai gerar a mecanização de você fazer aquilo sem pensar. Então sim, tem a sua hora, mas é bem depois da hora que você está aprendendo. Então, quando você estiver estudando matemática, estiver fazendo exercícios, né, praticando, como é que você vai saber que você está aprendendo de verdade? Tem algumas perguntinhas interessantes que você pode começar a se fazer para verificar o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, quando eu estou praticando um certo tópico da matemática, eu estou constantemente relembrando raciocínios e princípios mais básicos, senão provavelmente você não está estudando, não está aprendendo matemática da maneira certa, certo? Outra coisa, eu realmente entendo o que eu estou fazendo, eu entendo por que eu posso fazer o que eu estou fazendo. Se a resposta for não, você provavelmente não está aprendendo matemática direito, você está decorando matemática, certo? Ou melhor ainda, eu sei fazer casos muito simples daquele tópico, né? Questões muito simples, sem usar regrinha, somente com o meu raciocínio. Se a resposta for não, provavelmente você não está aprendendo matemática direito. Vide o exemplo das frações, certo? Eu consigo fazer a soma de frações aparentemente simples, sem precisar tirar múltiplo e múltiplo comum. Se a resposta é não, você provavelmente não aprendeu a somar frações direito. Ok? Então, é quando você responde sim para essas perguntas aqui que você vai entrar no estado que eu chamo de aprendizado cumulativo. Como assim, professor, aprendizado cumulativo? É quando toda vez que você realiza qualquer coisa na matemática, qualquer fórmula, qualquer coisa que você, qualquer prática que você faça de matemática, você estará sempre revisando assuntos anteriores, justamente porque cada vez que você aplica uma fórmula, você pensa, pô, essa fórmula vem de tal coisa, e você vai naturalmente relembrar a tal coisa, e assim você nunca mais vai esquecer. Você corre o grande risco de nunca mais esquecer nada que você estudou de matemática. E é por esse raciocínio que eu não só acredito que quase ninguém aprende matemática de verdade, mas eu também acredito que qualquer um pode aprender matemática tendo isso em mente. Esse foi um grande resumo da minha filosofia de ensino, que é aplicada tanto nas minhas aulas particulares quanto nas minhas aulas no meu curso Jornada da Matemática. Se você tem interesse em qualquer um dos dois, links estão na descrição. Um beijo para você e até o próximo vídeo.